Irmãos, sejam todos bem-vindos para este momento tão significativo para nós cristãos. É uma data muito especial. Nós podemos dizer que o Natal de Cristo é a razão da vida cristã. Sem o nascimento de Jesus, então não teria sentido estarmos aqui para prestar o nosso culto a Deus. Tal é a importância da homenagem, da comemoração desta data. São todos bem-vindos para o culto em louvor, em adoração ao nosso Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Vamos também adorar a Deus, cantar do inário, o hino de número 15, Ó vinde fiéis. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, ó Pai Celestial, na Tua presença nos encontramos e fazemos assim porque Tu és o nosso Deus. Grande é a Tua bondade, o Teu amor, as Tuas misericórdias para conosco, amor provado na dádiva de Cristo, Seu Filho unigênito,
que nasceu na manjedoura e cumpriu o seu ministério terreno e na cruz do Calvário, propiciando-nos assim a salvação e, mais do que isto, a certeza da vida eterna, a vida que o Senhor concede àqueles que temem o Teu nome, crendo na pessoa de Cristo, Teu Filho amado. Queremos dar-te graças por Tua igreja aqui presente, dar-te graças, ó Pai, por Tua igreja, as famílias que não puderam vir, onde estejam, ó Deus, tendo um só pensamento neste dia, o dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus, que as famílias possam ter assim os corações voltados para a Tua palavra, para os princípios da Tua palavra, lembrando deste nascimento e o que significa a vinda de Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, trazendo-nos esta salvação bendita. Queremos assim pedir que fortaleça a Tua igreja, conceda-nos, ó Pai, a graça de uma compreensão cada dia, cada vez maior dessa dádiva da Tua salvação. Assim esteja nos conduzindo, dando-nos, ó Deus, sempre o prosperarmos na Tua presença, de acordo com a iluminação, com a direção do Teu Santo Espírito. Estejas conosco neste momento do culto também, abençoando todas as partes deste culto, para que neste culto o Senhor possa ser glorificado, a Tua igreja edificada. Fica conosco, receba a nossa adoração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 19 do Inário, Vinde e Cantai, número 19. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus para o nosso fortalecimento e edificação espiritual. Em Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Até o verso 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Meus irmãos, conforme a narrativa do evangelista Lucas, Jesus nasceu num estábulo e o seu berço foi mesmo uma manjedoura. Isto porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que aconteceu naquele estábulo foi anunciado aos pastores que cuidavam do rebanho durante as vigílias da noite na região de Belém. Não foi um anúncio dado em primeira mão para os nobres nos palácios, mas a pessoas simples nos campos que cuidavam do rebanho. Aqueles homens estavam fazendo, naturalmente, o que sempre faziam. Mas naquela noite foram surpreendidos com a maior maravilha, é que eles foram envolvidos com a presença de Deus. É o que nós lemos no texto aqui de Lucas. Lucas diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então, eles ouviram a serem envolvidos com a presença de Deus, eles ouviram de Deus através do seu mensageiro, o anjo, a notícia. Cumpriu-se a promessa antiga. Jesus, o Salvador, nasceu. De maneira que, irmãos, o anúncio do nascimento de Cristo, primeiramente, trouxe a alegria. O versículo 10 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. O temor criado com aquele quadro inesperado da presença de Deus envolvendo os pastores, o medo, o receio, o temor, começa a dar lugar à alegria, com a notícia de que Jesus nasceu. Então, a alegria que o anúncio do anjo produziu nos corações era, meus irmãos, a alegria da salvação de Deus. Quantos séculos, séculos e séculos, até o cumprimento dessa promessa. Os profetas enviados por Deus na história do povo de Deus, sempre lembrando da promessa que iria se cumprir, alimentando nos corações do povo de Deus a esperança, pacientemente, décadas, séculos, experiências difíceis foram vividas até a chegada do Salvador. Então, na ocasião do Natal de Cristo, naquela ocasião, a humanidade estava sem esperança. Os gregos, os romanos, os gregos com toda a sua cultura e poesia, a estética
as cidades construídas com suas obras magníficas, buscadas pelo mundo do turismo, querendo conhecer a beleza e a cultura grega. Os romanos imponentes, com a economia, o domínio, o império, mas o mundo estava cansado. O mundo não tinha esperança, estava sob o peso de uma tristeza indescritível. Então, surgem os cristãos, trazendo as boas novas de grande alegria. E exatamente por ser um povo verdadeiramente alegre, é que os cristãos seguiram conquistando o mundo, porque era uma alegria inexplicável no mundo que só ficava a perguntar do porquê da vida. E hoje, meus irmãos, como está o mundo ao nosso redor? Podemos ver e fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo em nossos dias. Há muita expectativa, vontade na humanidade, mas ao mesmo tempo muita desconfiança, insegurança, quantas incertezas, e com essa chamada pandemia, o mundo está mesmo tomado de frustrações. Mas e os cristãos? Os cristãos verdadeiros, como estão? Natal sempre foi, desde o primeiro Natal, e não pode ser diferente para o mundo cristão hoje. Natal, para o mundo cristão, então, é a oportunidade de continuar comunicando a alegria, porque a alegria cristã não consiste nas coisas deste mundo, nas bem-aventuranças deste mundo. A alegria cristã consiste na salvação providenciada por Deus e revelada no Natal de Cristo, na pessoa de seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador. Ele trouxe alegria, mas trouxe paz também, porque no versículo 13 nós lemos assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, um exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas fala aqui de uma milícia celestial, um exército celestial anunciando a paz, um nascimento marcado pela humildade, mas um nascimento humilde que redundou em glórias a Deus, porque a salvação que Deus dá ao seu povo, primeiramente é para a sua própria glória. Por isso eles cantaram, e nós não podemos modificar esta letra do hino cantado pela milícia celestial. Vamos adaptá-la, quem sabe, para nós cantarmos também. Não podemos fazer isto, porque está sob a inspiração divina. Glória a Deus nas maiores alturas, por causa da salvação. A nossa salvação é para a glória de Deus. É isto que nós aprendemos. Mas os anjos cantaram: a paz entre Deus
e os homens, por causa da reconciliação. Sendo inimigos de Deus, ainda, sem o conhecimento do Salvador, Ele nos deu a própria vida, Cristo Jesus, para nos reconciliar com o Pai, nos reconciliar com Deus. Havendo a reconciliação, aconteceu, irmãos, a paz com Deus. Então, nestes dias que estamos assim passando, em meio à turbulência de tantas informações truncadas que às vezes não conseguimos até discernir, que está sendo chamado de pandemia, gerando inquietações, quer tirar de nós a paz, mas nem mesmo esta pandemia pode tirar do cristão a paz, porque esta paz, ela é resultante da vinda de Cristo e a salvação providenciada por Deus. De maneira que podemos lembrar das palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe, disse Jesus. O mundo não pode dar esta paz, mas também o mundo não pode tirar, de forma alguma, esta paz do cristão, porque Jesus nasceu. Finalmente, irmãos, nós podemos ver aqui que o Natal é Cristo se identificando conosco. Eu quero seguir no verso 16 do capítulo 2 de Lucas. Foram apressadamente os pastores, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. É interessante porque Lucas mostra, então, Cristo no seu nascimento. Ele está se identificando conosco, porque o Filho de Deus nasceu de forma simples, de maneira humilde. De fato, José procurou lugar na hospedaria, mas não havia lugar na hospedaria. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que não havia lugar para eles, para José e Maria, na hospedaria. Para eles não havia, poderia ter para outras pessoas, mas alguma coisa estava acontecendo. E Deus conduzindo todo o curso da história, levando José e Maria para uma casa humilde. Aqui fala do estábulo. Ali nasceu Jesus. Alguém diz, é porque ele é o Cordeiro de Deus e Cordeiro nasce no estábulo mesmo. Mas na verdade, ele foi à manjedoura, e por falar em manjedoura é que nós entendemos que ele nasceu no estábulo, mas poderia ser uma casa bem simples, muito humilde, pobre, onde se compartilhava o teto com os animais também. De qualquer forma, o que os evangelhos estão nos mostrando é a rejeição de Jesus, já no seu nascimento. E segue o cristianismo, uma multidão crendo, mas milhares, rejeitando ainda a Cristo, mesmo comemorando o Natal, mesmo festejando o Natal, mas ignorando a realidade de Cristo. Por fim, irmãos, se José e Maria estavam a serviço de Deus, porque Deus não mudou a sorte desse casal. Mas esta não deve ser a pergunta. A nossa pergunta diante da Bíblia é: como fica a nossa dedicação a Deus diante do exemplo de José e Maria? Porque Deus chama o seu povo e chama
as pessoas para servirem-no no cumprimento do seu propósito. Assim como José e Maria serviram a Deus na vinda de Cristo o Redentor, somos sempre chamados para servir a Deus na comunicação da redenção que há em Cristo Jesus, mas comunicando esta redenção para que as pessoas possam celebrar o Natal, mas celebrar verdadeiramente o Natal de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos passar a palavra à professora Zuleide. Ela tem uma parte, para continuidade. Bom dia a vocês. Tem algumas crianças que quiserem sentar mais aqui perto, podem sentar. Ou se quiserem ficar aí, mas podem vir aqui pertinho de mim também, tá? Nós vamos cantar os cânticos que a gente cantou uma vez só, né? Sinos a tocar, todos a cantar. Vamos hoje festejar. Vamos ficar em pé para a gente estar descansando um pouquinho e ficar sentados, né? Feliz Natal, nós queremos desejar a todos vocês, aqueles também que não estão aqui, mas que estão assistindo também, que Deus esteja ao lado de cada um de vocês. Aqui também na casa do Senhor, para estarmos comemorando o Natal de Jesus. Muitas crianças estavam festejando desde ontem já, né? E nós então vamos terminar hoje a história. Hoje com certeza nós terminamos, né? Então nós estávamos falando sobre uma família, e essa família tinha o Carlos e tinha a Karine. E eles então estavam ansiosos porque estava chegando o dia do Natal. E a ansiedade era muito grande porque iam receber presentes. Isso aí a gente viu na nossa, nem vou dizer 2 domingos atrás. Eu faltei, mas não porque era por preguiça, viu? É porque realmente eu precisava ficar lá, enclausurado um pouquinho lá. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas a Karine estava muito preocupada. Porque um dia o papai, sempre quando ele estava em casa, ele vinha do trabalho dele, e ele sentava naquela cadeira de balanço dele. E era um policial, então ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era tirar aquelas botonas dele, né? Estava cansado sempre, ele sempre reclamava. Ai, como eu fico cansado, quando eu trabalho, ele sempre estava reclamando. Pés cansados, sempre com os pés cansados. Tirava a botona dele, e aí colocava um chinelão dele, já meio estragado que estava, sempre era essa a reclamação. Aí os filhos pensavam assim, precisamos dar um presente para o papai poder descansar os pés. Ele sempre reclama,
quando ele senta naquela cadeira dele, mas a cadeira dele estava muito feinha também. Mas enfim, era o descanso e ele reclamava. Então, eles estavam preocupados agora e falaram para a mamãe: mamãe, o presente que a gente comprou para o papai, de repente ele não vai gostar, né? Ela estava preocupada. Eu tenho medo que o papai fique triste com o presente que nós compramos. Mas a mamãe disse: não fique preocupado. É porque ele já está perguntando cada vez, pedindo algumas dicas sobre o presente que nós compramos para ele. Ele pensa que vai ser o quê? Chinelo. Ele está pensando que ele vai ganhar chinelo. E ele está jogando aquela... Sabe quando você começa a dar aquelas dicas para a mamãe? Acho que agora todo mundo ganhou uns presentinhos já, né? Vai ser assim? Vai ser desse jeito? Vai ser dessa cor? Vai ser da outra cor? Começa aquela brincadeira, né? Para descobrir. E aí o Carlos falou assim: inclusive o papai andou perguntando que cor que era o presente dele. E eu disse: você contou para ele? Não, eu falei da cor, que era marrom, com enfeites laranja. E ele perguntou se ele ia poder descansar. E eu falei sim, que ele ia descansar também, quando ele estivesse bem cansado. E ele perguntou se ele ia usar também, todas as noites, quando ele voltasse do trabalho. E eu falei também, eu disse que vai descansar também. Tudo isso eu falei para ele. E sabe o que ele pensa que ele vai ganhar? Chinelo. Por isso era a preocupação. O papai tinha certeza que ele ia ganhar chinelos. Muito bem. Aí a mamãe disse: mas não se preocupe não. Não é a primeira vez que as pessoas não descobrem, né, as pistas. Até os muitos sábios, eles foram para um lugar diferente do que eles imaginavam onde Jesus podia estar. Lembra da história também lá dos magos? Eles também, quando subiram a estrela nova que apareceu no céu, eles foram seguindo, mas eles imaginavam onde que eles iam encontrar o novo rei. E eles foram aonde? Num palácio, porque eles imaginaram que era ali. Então a mamãe disse: olha só, não é a primeira vez que acontece isso. Já há muito tempo atrás, né, as pessoas também pensavam uma coisa e era outra. Cometeram um erro também sobre o primeiro presente de Natal que foi dado. Também teve esse problema. Aí o Carlos falou assim: é verdade, mamãe? Eles perguntaram, está no mesmo tempinho. E a mamãe então pegou a sua Bíblia e as crianças sentaram e ela começou a contar a história do Natal. A verdadeira história do Natal. E ela disse: sabe o que diz lá em Romanos 3:23? Ali começa uma dica já do presente de Natal. Porque todos pecaram, e destruídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ela leu em Romanos 3:23. Então ela falou assim: quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, ele disse o que eles tinham que fazer. Lá no jardim, que vocês conhecem a história, não preciso contar essa história aqui. E ela foi contando, mas ela disse: mas eu preciso contar essa história para vocês entenderem o porquê do presente de Natal, o porquê do presente de Deus. E ela foi falando, eles comeram do fruto que não era para fazer. Foi assim que o pecado entrou no mundo. E desde então, ela disse: todas as pessoas pecam. Mas a Karine então perguntou assim: mas o que é que o pecado tem a ver com o primeiro presente de Natal? O que tem a ver o pecado, a maldade, com o primeiro presente? Aí de repente a Karine disse assim: eu não estou entendendo. Um presente para aquele que fez uma coisa errada? Você ganha um presente quando você faz algo errado? Não, mas Deus deu aquilo que foi feito errado, para consertar tudo aquilo lá. Ele não estava entendendo. E ela então disse: aí começa já a história do nascimento de Cristo.
Desde lá do primeiro livrinho aqui da Bíblia, de Gênesis, já estava sendo prometido a vinda de um Salvador. Imagine, pois milhares de anos lá para frente e as coisas foram acontecendo. Eu podia estar lendo aqui muitas coisas em Isaías. Lembra que eu falei dos profetas messiânicos, né? Que já foi prometido a vinda de um Salvador, e tudo isso aconteceu por causa do pecado. E aí Deus então ia enviar o Salvador. Muitos e muitos anos se passaram. Quem prestou atenção no sermão aqui com o pastor, ele já disse, né? Para se cumprir tantos anos, mais de 2000 anos atrás. Já pensou você receber uma promessa hoje e que não vai se cumprir enquanto você está vivo? Hoje, quando prometem uma coisa para as crianças, eles querem para ontem, nem querem esperar para amanhã, e já querem sair junto para comprar um presente de Natal, e assim vai. Tão diferente que é. Salvador era o presente de Deus. Por muitos anos, então, Deus contou muitas coisas sobre o seu presente prometido, e também começou a dar as pistas. Assim como eles estavam dando as pistas para o papai sobre o presente, então agora também vieram as pistas. E quais eram as pistas? Que o Salvador viria para o seu povo como um bebê recém-nascido. Não vou contar muita coisa que vocês já ouviram. Hoje o sermão todinho foi falado sobre isso. Por isso que eu posso correr um pouco mais. O pastor fez a primeira parte da história e eu vou fazendo a segunda parte aqui agora. Então, o Salvador, um bebê recém-nascido, em Gênesis diz semente de uma mulher, né? Qual a primeira coisa que as pessoas querem saber quando ouvem falar de um novo bebê? Ah, fulana vai ter um bebê. Qual a primeira coisa que as pessoas querem saber quando ouvem falar isso? Depois que ela conta, eu estou grávida. O que eles querem saber? É menino ou é uma menina? Não é isso aí? Aí então foi dito aqui, um menino, já era. A segunda pista dada era, o bebê então seria um menino. Muito bem, então foi aí. Depois, quando você vê tudo isso aqui, o que a gente pergunta depois, quando já sabe se é menino ou se é menina? O nome. Já quer saber do nome, né? Nossa, imagine, qual é o nome dele? O nome do bebê foi escolhido bem antes dele nascer. E foi dito às pessoas que estavam esperando. E o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porque ele seria o Salvador prometido que viria de Deus. Foi Isaías que falou sobre isso também aí. Deus nos deu uma outra pista, disse a mamãe. Mais uma pista ainda? Poxa, já deu a pista que era um bebê, né? E que era um menino. Isso já eram as pistas. Mais uma era sobre a mãe do bebê. E ela seria uma moça judia. Então, mais uma moça que está ali agora. Maria achou graça diante de Deus. Que coisa linda. Deus disse, é ela que vai ser. Então, uma moça. Depois as escrituras também contam que o bebê iria nascer de uma tribo judaica também. E assim por diante a mamãe foi falando também sobre o pai, José. José seria o papai o quê? Adotivo, né? Não é o papai de verdade, mas era aquele que Deus escolheu, porque Deus viu que José era um homem muito justo, seria o homem ideal para ensinar, educar também Jesus, que ele precisava disso também, porque ele veio com uma pessoa mesmo, precisava de todas essas instruções aqui. Então também foi dado esta pista, e sabia até o nome da cidade, né, do lugar onde ia nascer. Você sabe onde é que Jesus nasceu? Em Belém. Também nós ouvimos hoje, né? Chegaram lá e então eles procuraram um lugar, não encontraram, porque ninguém deu pouso para eles, e eles foram parar lá no meio
das vacas, das galinhas, das ovelhinhas, né? Foram lá num lugar bem simples, num lugar bem humilde. Olha quanta pista que foi dada sobre o Salvador, a mãe do José de Belém que ia nascer. E então o Carlos ouviu essa história e ele disse assim: nossa, mas depois de todas essas pistas aí que foi dado, ali ele perguntou assim: a senhora quer dizer que depois de tudo isso as pessoas ainda ficaram surpresos quando nasceu Jesus? Sim, a mamãe disse: é verdade. Deus contou às pessoas que o Salvador viria do céu, mas que ele nasceria como um bebê, e falou que ia ser um menino, falou sobre a mãe, falou sobre o pai, né? Tudo isso, e as pessoas ainda ficaram surpresas. Mas por quê? A mamãe disse: é hora de dormir, amanhã vocês vão ter essa resposta. Por que é que eles ficaram surpresos, mesmo com todas as pistas dadas? E agora, como eu tenho que terminar a história, vamos continuar, senão vocês iam tudo para casa, eles iam continuar, né? Então, chegou o dia seguinte. Como eles moravam num país diferente, que eles recebiam os presentes pela manhã, eles foram dormir. Eu acho que eles não dormiram nada, ansiosos para acordar de manhã e encontrar os presentes para saber o que iriam ganhar. Então a mamãe disse: agora vocês vão para a cama e durmam, e amanhã vocês vão ver a cara do seu pai e vocês perguntam para ele por que ele ficou surpreso com o presente que ele vai ganhar. Eles foram dormir e amanheceu o dia. Os dois acordaram cedinho e foram lá para ver os presentes. Mas eles tinham que aguardar primeiro ouvir a música, que era costume. Quando a mamãe colocava lá a música para tocar, eles sabiam que iam levantar e receber os presentes. Talvez eles cantaram: todos a cantar, vamos hoje festejar. Ouviram isso: é na hora, vamos Carlos, rápido, está na hora de ver o que nós vamos ganhar os presentes. É aquela correria, né? Aquela ansiedade de ver os olhinhos ali nos pacotes, não quer nem saber do negócio da história de Natal, né? Que às vezes é assim que acontece, a gente sabe, não interessa. Às vezes até hoje nas famílias comemoram e não tem nenhum momento de devocional, mas é simplesmente abrir e acabou os presentes de Natal, né? Mas aí chegaram lá, desceram correndo. Quando o papai chegou lá na sala, quando ele viu o presente dele, ele ficou de boca aberta. Não eram chinelos, era uma cadeira nova. Era uma cadeira nova. Mas o Carlos não tinha mentido de jeito nenhum. Ele viu a cadeira de descanso novinha em folha. Ele olhou. Ele ficou surpreso. Por quê? O que ele estava esperando? Chinelo. E quando ele viu que era uma cadeira, ele deu tanta risada, ele falou assim: olha, tudo que vocês me disseram, realmente, a cor, que eu ia descansar, que era isso, que era aquilo, é tudo isso, só que é bem melhor do que o chinelo ainda, bem melhor. E ele alisou aquela cadeira ali, né? E ele disse: realmente, fiquei surpreso. E a mamãe perguntou assim: mas o que é que você estava esperando então? Eu estava esperando um par de chinelos. Mas paizinho, aí eles falaram assim: nós lhe contamos tudo para o senhor, o que seria sobre o seu presente. Todas as perguntas que o senhor fez, a gente respondeu. E o pai sentou naquela cadeira de descanso ali, e aí ele encostou e ficou pensando: sabe, eu acho que pensei que fossem chinelos porque eu queria chinelos. Por isso, eu queria chinelos. E esta é uma boa pista, crianças. Uma boa pista, disse a mamãe. Então ela falou para o marido: é que nós estávamos conversando sobre por que as pessoas ficaram surpresos quando Jesus nasceu. Por
Por quê? E eu disse que hoje eles iriam também ver a sua cara quando você viu o seu presente e você ficou surpreso, porque você estava esperando o chinelo e você ganhou a cadeira. Essa é a pista, a mamãe disse, diz a Bíblia, porque vindo a plenitude do tempo, o tempo do Senhor enviou o seu Filho. E aí as pessoas não o reconheceram como o Salvador prometido. Carlos e Karine então começaram a procurar, a relembrar sobre a noite anterior que a mamãe estava contando a história. E a Karine então adiantou: eles não reconheceram o bebê Jesus porque eles queriam algo diferente. Eles queriam algo diferente, isso mesmo. Eles estavam pensando num bebê que ia nascer num palácio, um novo rei. E onde é que nasce um rei? No palácio. Mas esse novo rei veio e não foi no palácio. Nós já vimos hoje também aqui, os sábios foram primeiro ao palácio do Herodes, porque era lá que eles achavam que iam encontrar. Lembram disso? Ela falou para as crianças. Então muitos ficaram surpresos com o primeiro presente de Natal, assim como eu fiquei com a minha cadeira. Eles conheciam bem a descrição, mas eles tinham as suas próprias ideias sobre a vinda do novo rei, sobre a vinda do Salvador. A ideia era deles, e eles queriam conforme eles estavam pensando, prestar atenção apenas nas partes que eles queriam ouvir, tais como soberano, como príncipe, como um rei. Assim eles procuraram num palácio. Jamais iam imaginar que eles iriam encontrar o príncipe, um rei, o soberano, num estábulo. Por isso eles ficaram surpresos com tudo isso. E olha que Deus deu todas as dicas e eles não entenderam até quando Cristo veio. As pessoas pensaram em um palácio. Deus pensou num estábulo e pensou numa manjedoura. Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. É isso que ele estava falando. Muitos dos estábulos em Belém tem a parte da frente toda aberta, então podiam chegar lá. Se o Senhor tivesse nascido num palácio, não era qualquer pessoa que podia chegar lá. Não, só poderiam chegar lá as pessoas importantes, né? Mas Deus escolheu o estábulo, o nascimento do Filho, para que todos pudessem ter acesso à presença dele também, para que todos viessem e vissem e amassem também aquele bebê real. E o papai disse para o Carlos e a Karine: tudo que as escrituras nos falam sobre Jesus é verdade. E todas as coisas que os judeus queriam no tempo em que Jesus nasceu serão realizadas. Ele será soberano, príncipe, rei. Lembra o primeiro cântico que nós cantamos hoje? Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo é isso. Só que eles imaginavam que esse tipo de coisa era só para aqueles que nascessem num palácio. E Deus tinha um outro propósito. Então nós vemos que aqui, mais uma vez, os pensamentos de Deus eram muito mais altos do que os pensamentos deles. Porque Deus estava pensando não apenas um reino aqui terreno, mas Deus estava pensando num reino que nunca acabaria, um reino celestial. E essas grandes coisas deveriam acontecer enquanto Jesus estivesse aqui na terra pela primeira vez. E depois que ele vier novamente, você sabe que nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo? Você está aguardando isso? Ótimo! Eu também estou aguardando. Todos aqueles que creem, e os crentes que creem irão reinar ali com Cristo em seu reino celestial. E ele já está reinando nos nossos corações. Isso que é muito bom também.
Quando o Senhor Jesus nasceu aqui na terra, Ele não veio para ser um rei de uma nação, Ele veio morrer pelo pecado do mundo inteiro. Isso inclui você, inclui a mim também. E Deus nos fala então, que esse Natal realmente a gente possa entender, né? Para que Ele veio? E Natal, crianças, assim, hoje tem muitas pessoas também que ficam surpresos com as coisas que acontecem como eles ficaram. Eles ficaram surpresos porque eles pensaram uma coisa e não aquilo que Deus pensou. O pai ficou surpreso porque ele pensava em chinelos e de repente não era aquilo. Então muitas vezes as pessoas são assim. Mas o Natal, ele é muito mais do que nós pensamos. Toda a história completa, a gente vê, é o nascimento de Cristo, né? Toda a trajetória. Depois ainda vem quando os magos também foram visitar ele na casa. Lembram disso também, né? Não foi lá no estábulo, que até hoje a gente vê pessoas ornamentando os magos, ajoelhados lá na manjedoura. Isso é uma mentira, né? São os pastores que foram lá e os magos visitaram Jesus então já na casa. Mas todo o plano da vinda de Cristo também se resume na morte dele. Natal completo, fecha tudo, vem até a morte, morrer no nosso lugar. E Cristo não ficou morto, mas Ele ressuscitou. E essa é a esperança que nós temos de um dia estarmos com Ele. Olha, crianças, quanta coisa maravilhosa sobre Jesus. E a gente vê o Natal que está sendo comemorado, ou que já foi comemorado ontem por alguns. Eu estava pensando assim, as pessoas dizendo assim, eu quero que chegue o Natal, eu penso que chegue o Natal para comemorarmos o nascimento, a vinda do nosso Salvador. Sabe o que eu ouvi dizer? Eu quero que chegue o Natal para que acabe todas essas coisas loucas que estão acontecendo, dessa doença por aí. Então as pessoas estão entendendo que o Natal é para chegar rapidinho, para acabar com todas essas coisas. Como se hoje encerra a comemoração do Natal e amanhã já não existe mais o vírus, já não existe mais problema. Tem pessoas que entendem assim. E outra coisa muito triste que a gente tem ouvido, essa semana eu ouvi muita coisa, duas senhorinhas ali conversando. Ai, eu não gosto do Natal. E a outra assim, eu também não, é uma gastança que nossa. Eu gasto todo o meu dinheiro, por isso que eu não gosto do Natal. Será que essas pessoas estão sabendo o que é Natal de verdade? Não. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de aprendermos e estudarmos sempre sobre o que é o Natal mesmo. Por que Jesus veio? Ele é o nosso Salvador. Ele não é aquele menininho que está deitado lá na manjedoura ainda não. A gente às vezes recebe mensagens assim, que o menino Jesus possa encaminhar na vida, que o menino Jesus, né? Mas esse menino já cresceu, ele já morreu na cruz, ele já subiu aos céus, né? Mas para muitos ainda, Jesus é apenas aquele que está lá no bercinho, está lá, não tem mais nada, só está dormindo lá no berço ainda. Muitos e muitos ainda. Que Deus abençoe todos nós e que nós realmente sejamos gratos por termos a oportunidade de sabermos o que significa o Natal de Jesus. Amém? Isso. Nós vamos continuar louvando a Deus neste momento, com a dedicação das ofertas. Os irmãos têm oportunidade para o recolhimento da oferta.
Convido a igreja a pôr-se em pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez, impetrar a bênção e encerrar o culto com a amém tríplice. Vamos orar. Pai Celestial, rendemos-te graças por esta oportunidade de prestarmos o nosso culto a Ti. Louvamos-te, ó Deus, porque sabemos que esta é uma iniciativa da Tua vontade. Muito obrigado porque nós adoramos o Teu nome, porque a Tua palavra nos conta a história da redenção. Esta história maravilhosa de Cristo Jesus. E como nós podemos viver a redenção que Cristo veio trazer, como nós podemos nos alegrarmos com esta redenção, como nós podemos comunicar esta redenção em Cristo Jesus. Mas nós agradecemos o Teu nome neste dia, especialmente pelo plano eterno, como o plano salvífico, o plano da salvação, esta salvação que se consumou na cruz do Calvário, seguindo a ressurreição de Cristo, a sua ascensão, para na Tua presença o Filho então falar: de fato está consumado, como disse na cruz. Por isso Ele veio naquela manjedoura, e somos-te agradecidos, porque passo a passo o Teu plano eterno se cumpriu, e aguardamos então da Tua vontade no tempo certo, o retorno bendito do Teu Filho, para instalar o Seu reino de forma definitiva e vivermos conforme o Teu querer de maneira plena. Mas nós somos-te agradecidos, porque nós podemos andar em obediência à Tua palavra, mesmo sendo falhos como somos, em nossa própria natureza. Nós recebemos o perdão, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer nos conduzir em triunfo na pessoa de Cristo Jesus. Dá-nos assim, ó Deus, a Tua bênção para o nosso viver. Fica conosco, coloca em nossos corações uma expectativa correta de um ano vindouro, um ano durante o qual estaremos reunidos sempre na Tua presença para Te glorificar. Receba então a nossa gratidão, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Então estejamos de volta no domingo às 10 horas, nosso culto matutino, né? E domingo à noite.